Olá, gente, eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, antes de começarmos o nosso bate-papo com o convidado de hoje, eu quero dar minha opinião a respeito da imagem que eu tenho de Itabuna. E eu que sou itabunense de nascimento. Eu tenho uma ideia de que Itabuna é uma cidade diferente. E eu que tenho andado por esse país, eu conheço o Brasil quase todo. Eu fui consultor em DST-AIDS e hepatites virais pelo Ministério da Saúde. E em função desta realidade, eu acabei conhecendo diversas capitais, diversas cidades. E isso me propiciou uma convicção de que Itabuna tem seus problemas, mas Itabuna é a melhor cidade do Brasil para se viver. Itabuna é uma cidade santa e profana. Profana por conta de uma realidade dramática de facções criminosas que infernizam o cotidiano dos itabunenses. Uma realidade de criminalidade que inclusive já colocou a cidade como a mais violenta do Brasil para a juventude. Itabuna é uma cidade onde a violência doméstica, o crime praticado contra as mulheres, estampam manchetes na imprensa que nos apavoram e nos envergonham. Itabuna é uma cidade dramática em sua infraestrutura, nos seus serviços de saúde, em alguns outros segmentos públicos, cujo resultado ou são negativos ou não são decorrentes daquilo que nós geramos de expectativa. Itabuna é uma cidade profana por todos estes fatos, mas ao mesmo tempo Itabuna é uma cidade santa, porque existem protagonistas que nos dão uma convicção absoluta do quanto Deus está presente no meio de nós. Existem pessoas em Itabuna que são de uma facilidade enorme de convivência social, que são de um ativismo social absurdamente gigantesco, que nos dá a convicção de que para cada pessoa ruim em Itabuna, para cada pessoa que faz a Itabuna profana, existem no mínimo 100 pessoas boas, 100 santos e santas, 100 pessoas envolvidas diretamente no processo de aperfeiçoamento da sociedade e engrandecimento da nossa cidade. Isso nos acalenta, isso nos dá orgulho, né, da gente ser itabunense. E é óbvio que a gente poderia aqui passar dezenas de horas identificando as pessoas que nós reconhecemos como santas, como pessoas abnegadas pelo desenvolvimento humano da nossa cidade. Acho que é desnecessário esse tipo de abordagem, mas algumas pessoas são especiais. Hoje nós vamos bater um papo com duas das muitas que existem. E quando eu falo muita, é que cada pessoa que protagoniza a presença de Deus em nós, que protagoniza o cuidar de seres humanos, que está disponível para atenuar as dificuldades a que estão submetidas as pessoas, cada pessoa dessa vale por 200, vale por 500. Isto é que nos alegra em nossa condição de itabunense. Davi Guimarães poderia ser um empresário se atendo exclusivamente ao resultado do lucro, porque todo empresário trabalha para ter lucro. Ele como corretor, como administrador, ele enfim, em suas multiatividades, poderia estar somente envolvido naquilo que pertence aos seus sentimentos, às suas necessidades, à sua cobiça, às suas ambições, a tudo aquilo que é normal no ser humano. Porque o que é que quer o trabalhador? O resultado do seu trabalho. O que quer o empresário? O lucro. Só que dentre essas pessoas, dentro desse contexto, existem algumas que não pensam somente em si, se dedicam aos semelhantes. Davi Guimarães é uma dessas pessoas. Conheço Davi já há mais de 30 anos, acho que há uns 40 anos, se não mais. Sempre a mesma pessoa. Sempre o mesmo sorriso, sempre a mesma solicitude, o engajamento social, o ativismo social, político, partidário, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa que onde está envolvida a gente sabe que aquele segmento é importante.
sério, ético e honesto. E é claro que ele teria que estar conosco para passar para os nossos telespectadores um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, fazer assim uma repaginada sobre as coisas que podem efetivamente serem aperfeiçoadas, serem melhoradas, para que tenhamos uma sociedade mais harmoniosa, mais próspera e mais feliz. É óbvio que o Davi Guimarães, na sua humildade quanto mais, não vai poder dissecar algumas coisas que nós sabemos que são particularidades dessa sua conduta, dessa sua experiência de vida e das suas incontáveis contribuições para a sociedade itabunense. Mas a sua atividade relacionada ao Abrigo São Francisco dá uma conotação do dinamismo e dimensiona o quanto é importante personalidades como Davi Guimarães em nossa sociedade. Por tudo isso, é claro, a gente agradece a ele, né? E a gente se sente lisonjeado em estar neste momento com ele ao nosso lado, para poder levar até o nosso telespectador um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho e, sobretudo, um pouco do resultado das suas atividades. Eu quero começar esse bate-papo saudando o Davi com o meu bom dia e já perguntando a ele o que é que faz o Davi santo, humano, sabe? Protagonista de coisas que a gente normalmente não espera de quem é empresário, de quem é investidor, de quem é empreendedor, e sim uma figura excepcional no cuidar de gente. Essa é uma observação que eu deixo para ele responder, saudando ele inicialmente com o meu bom dia, Davi Guimarães. Bom dia, Val. Bom dia, ouvintes da TVI, do programa Olho no Olho. Obrigado, Val, pelas palavras, obrigado pelo elogio, obrigado pela percepção e o reconhecimento do tempo que nós temos juntos aí, de fato, como você falou. Eu cheguei em Itabuna em 1984, nós temos aqui já, comemorando agora no mês de maio, 40 anos que aqui eu me coloquei. Comecei aqui, chegando para trabalhar no Hospital da Santa Casa, e fui convidado do Dr. Silvio Porto, com apoio do Dr. Renato Costa naquela época, para assumir a fisioterapia. Não existia fisioterapia. A fisioterapia lá era feita de uma forma muito crítica. Nós estávamos chegando, o Dr. Silvio também com o Dr. Carlos Porto, que eram médicos neurologistas, neurocirurgiões, demandavam de um serviço mais especializado com um pouco de conhecimento. E nós tivemos a oportunidade de lá também encontrar o Dr. Alaí, que era um grande profissional da área de medicina cardiológica, e isso nos abriu um espaço para que nós pudéssemos estar construindo esse serviço na Santa Casa. Começamos em 84, e daí tiramos um período para fazer um estágio em São Paulo, no INCOR, onde meu irmão fazia a cardiologia, a residência dele, que nos abriu a oportunidade para conhecermos a CTI. E nós fomos assim um dos fisioterapeutas que foram preparados para iniciar o grande projeto da CTI aqui de Itabuna, na Santa Casa. E daí nós ficamos durante um período trabalhando lá e fomos formando equipe, formando grupos, fomos crescendo o trabalho e ficamos lá até o ano de 2020. Quer dizer, quando houve por parte da provedoria atual uma necessidade e um interesse de fazer algumas mudanças, e acharam que por bem encerrar os nossos contratos de serviço, dando oportunidade a outros colegas para continuar. Mas nós tivemos nesse ínter a oportunidade também de passar pela Câmara de Vereadores, como você citou, sendo inclusive diretor no período de 92 a 94, onde ajudamos bastante ali, e tive a oportunidade e o privilégio de receber um título de cidadão itabunense, e ali também deixamos marcado na Câmara, junto à amizade, com a relação com aquela casa, onde a gente pôde organizar algumas ações, fazer um bom trabalho e deixar uma boa lembrança, que até hoje nós chegamos por ali, os funcionários se lembram e reconhecem depois de quase 30 anos. Depois disso, assim, nessa área nossa da filantropia, já voltada para isso, tive a oportunidade então, em 2007, ser convidado por Dona Lourdes Dantas. Dona Lourdes Dantas, ela é a presidente da nossa instituição, que é a instituição da Associação das Senhoras e hoje também voluntários de caridade de Itabuna, o nosso Abrigo São Francisco.
O Abrigo São Francisco hoje que realiza e comemora um século de existência nesse ano de 2024. Foi quando ele foi iniciando suas atividades há um século atrás, com muita dificuldade, mas ali um grupo de senhoras dedicadas que entendiam as dificuldades das pessoas, e com certeza essa experiência nós vamos ouvir depois assim mais em detalhe através da nossa presidente, que ela vem ali colaborando com aquela instituição há 60 anos, e ela de perto tem como falar o que ela passou junto com suas colegas para poder manter essa instituição funcionando. Mas em 2007 Dona Luz nos convidou para nós fazermos um trabalho lá, que foi um trabalho imobiliário, onde nós pegamos e organizamos o ativo da instituição, uma área doada de 20 mil metros quadrados, 2 hectares, mas que tinham lá dentro uma unidade grande de pessoas que eram foreiros e que depois elas perderam o contato e na gestão deixaram de cobrar os aforamentos, se tornaram posses. E eles estão lá como posses, mas nós pegamos e reorganizamos isso. E oferecemos hoje a todos eles que estão ali naquele entorno, são mais de 100 imóveis, a oportunidade deles regularizarem a área deles. É um projeto interessante que nós também discutimos isso junto com a prefeitura, porque sabemos que tem um determinado segmento de pessoas ali que eu sei que até não tem uma capacidade econômica, porque os imóveis são muito pequenos de comprar. Mas a prefeitura, pela REUB, que é uma nova lei, pode, se quiser, fazer a facilitação para isso aí, né? E essa instituição nós pegamos para poder organizar. Em 2017, 2016, Dona Luz voltou à gestão. Naquele período nós apenas éramos colaboradores prestadores de serviço da organização do ativo. E ela voltou e assumiu a presidência já nesse período de 2016 e nos convidou para ajudá-la na questão da gestão. E nós aceitamos o desafio e fomos, porque ela estava realmente muito preocupada. A nossa instituição estava numa situação quase que falimentar. Ela tinha um número muito pequeno de institucionalizados, tinha um passivo que ninguém entendia qual era. A Receita Federal, até hoje nós discutimos juridicamente uma situação que foi, na verdade, por erro e não por dolo, onde tem um passivo significativo que já está sendo discutido juridicamente para poder ser reorganizado. E aí nós nos dedicamos a esse trabalho desde o ano de 2017, conseguimos equacionar os problemas, temos muitos problemas, ainda somos uma instituição que não tem sustentabilidade, embora com perfil diferente, porque a comunidade que é dona dessa instituição, ela não é uma instituição familiar, ela é uma instituição, uma organização social, que está hoje toda preparada, que é reconhecida como utilidade pública municipal, estadual, federal. Recebemos um pouco de recurso da unidade da federação, recebemos também do estado, pouco, mas nos ajuda. Mas é muito difícil, porque ela, por ser antiga, tem muitos investimentos de reforma. Ela carece constantemente da necessidade de se estar reestruturando o seu ambiente físico, até mesmo para enfrentar esse novo século que ela comemora, que vai fazer. E aí nós estamos envolvidos nesse trabalho, junto com ela, nesse ano, fazendo exatamente esse século de vida, registrando esse fato. É isso. Ô Davi, quantos internos, quantos assistidos hoje o Abrigo São Francisco possui? Nós hoje estamos preparados para 100, para poder termos lá 100 institucionalizados. Nunca temos essa média fechada, mas funcionamos entre 85 e 90 mensal. A contribuição desses institucionalizados, por lei, porque nós somos realmente vinculados ao programa filantrópico, onde temos alguns benefícios, ele só permite que a gente receba 70% do vencimento do piso do que eles recebem. Que é muito pouco, Val, porque manter um idoso, e principalmente quando ele chega a uma instituição dessa, ele já vem assim, ó, ele estava em casa e o dinheirinho que ele ganhava dava para poder ele manter a família e ajudar. Aí chega aquele momento que ninguém pode acompanhar o idoso e que ele já carece de uma pessoa necessitando de um terceiro para cuidar, que é o cuidador. Aí pronto, aí quando chega esse momento aí é o crítico, porque o dinheiro que ele ganha não paga nenhum cuidador para poder estar ali presente. Aí
quando ele vai para a instituição com esse valor, também leva esse problema junto com ele. Porque todos aqueles que nós acolhemos, de certo modo, nós procuramos fazer uma avaliação antes, com psicólogo, com enfermeiro, com assistente social, da condição social daquele perfil daquele idoso. Porque sabemos que ele dali para frente, ele só vai agravar. Ele não vai ter possibilidade de melhorar. Então ele se torna cada vez mais dependente. E entre outros custos que são fraldas geriátricas, supervisão, medicação. Lá nós temos pessoal de enfermagem também para dar um apoio. Quer dizer, sem ajuda, nós temos dificuldades orçamentárias. A gente sabe que cuidar de uma pessoa idosa não é fácil, né? Meu pai, infelizmente, faleceu há 3 meses atrás e nós convivemos com essa realidade, né? Confesso que para nós nunca foi problema. Toda a dificuldade que nós tínhamos com o nosso pai, eu e meus irmãos, era para nós uma oportunidade de retribuir todo o carinho, todo o cuidado que ele teve conosco. Mas nós presenciamos o que é que significa cuidar de uma pessoa idosa. Não é fácil. Eu sei que não é fácil e não é barato. E aí é onde eu chego à conclusão que o trabalho desenvolvido pelo Abrigo São Francisco é extraordinário. Porque eu não estou falando aqui de cuidar de um idoso, como minha família fez com meu pai. Não é cuidar de um idoso, é cuidar de 85, 90 idosos. Olha, e aí tem todo um aparato em torno desse cuidar, né? Porque não é só pegar o idoso e botar numa cama, não, né? É ter uma equipe multifuncional, né, de profissionais que vão do médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, o cuidador que, a despeito de não estar dentro dessas profissionais, mas se habilitou, está qualificado para cuidar do idoso, é a pessoa que vai trocar a fralda, é a pessoa que vai dar o banho. Enfim, nós sabemos que há uma equipe que não é pequena em torno desse idoso. Ou seja, além do custeio natural, né, com medicamentos que muitas vezes nem baratos são e que o SUS não subvenciona. Nós sabemos também dos custos em função das roupas que têm que ser sempre lavadas, das fraldas que são diariamente em quantidades acima de 1 a 2, todos os dias acontecendo isso. Então, o custo não é pequeno. Então, em função dessa realidade, Davi, os desafios maiores da operacionalidade e da manutenção do Abrigo São Francisco, você identificaria em quais nortes? O que é que mais implica na dificuldade de gestão do Abrigo São Francisco? Eu lhe diria o seguinte: nós temos hoje uma organização, como você falou, multidisciplinar de profissionais, não só no aspecto do cuidado, mas também no aspecto do controle, da gestão. Nós temos um trabalho muito transparente do que nós recebemos e prestamos conta disso mensalmente para toda a comunidade. Isso está tudo registrado. Nós somos um livro aberto para qualquer pessoa que queira chegar lá, se associar, participar, conhecer, se integrar e questionar as dificuldades, porque nós somos uma instituição da comunidade. Nós temos em Itabuna mais 2 outras instituições também, e que passam e dariam o mesmo testemunho aqui das dificuldades que tem para levar essa situação. Mas eu lhe diria assim, a instituição, após o diagnóstico do ativo que nós fizemos na época primeiro, nos deu um entendimento de que ela tem a capacidade de levar receitas e que está sendo inclusive agora modificado um pouco até na legislação, flexibilizando para que você possa associar atividades com um CNPJ que não seja um institucionalizado, onde você possa também naquele ambiente, tendo disponibilidade diária, fazer uma instituição privada, porque você é filantrópico, você não é público, que às vezes confundem um abrigo como sendo público. Não, ele é filantrópico. Ele tem a responsabilidade social, mas ele tem a necessidade da sobrevivência, sob pena dele chegar a uma situação falimentar por incapacidade de gestão. É bom explicar para o telespectador o diferencial entre ser público e ser filantrópico, né? Público é tipo uma instituição que teria que prestar um serviço 100% gratuito. Filantrópico é o serviço que é gratuito, mas que precisa de subvenções, mas não com o objetivo do lucro. Ou seja, precisa de recursos, ainda que públicos, mas recursos que sejam condizentes com aquela necessidade de operacionalização do Instituto. É por aí essa situação, Davi? Exatamente. Olha, você está aí definindo
tudo que é importante. Vou primeiro dar essa explicação, mas antes disso, você falou numa coisa interessante aí, na equipe disciplinar, nos cursos, na roupa. Olha, a instituição nossa lava 400 quilos de roupa por dia. Só a estrutura de lavanderia é uma lavanderia profissional, porque as roupas não são limpas. As roupas chegam lá dentro fétidas, porque chegam com situações exatamente normais do idoso no seu descontrole esfincteriano que ele existe normal, tanto anal como também na micção, e a gente sabe o que é isso, quer dizer, são roupas contaminadas que precisam passar por um processo profissional de lavagem. E aí é o grande desafio. Se eu convidar você, Val, para você ir lá conhecer a nossa dificuldade, o grande gargalo que nós temos, esse é um gargalo. Esse é um grande desafio. Já vencemos alguns, mas esse porque é muito oneroso, Val. Porque uma lavanderia profissional, para poder ser implantada, é R$500 mil. Nós só podemos fazer isso com o quê? Se tiver a sensibilidade de um parlamentar que possa dedicar uma emenda para que a gente possa receber esse recurso. Nós temos 3.000 metros de telhado, telhado antigo, tem anos, aquelas telhinhas de madeira, que já estão desgastadas. Quer dizer, toda vez que chove você fica apreensivo, não, né? A gente fica apreensivo porque pode cair uma madeira daquela e a gente não tem como prever. É forrado, tá tudo limpinho, mas lá em cima aquele telhado tem que ser renovado, tem que ter uma estrutura metálica, que isso nos permitiria ter energia solar lá em cima para captar e vender serviço. Eu tenho que pensar a instituição dentro de um sistema onde eu possa estar levantando recursos próprios dela, juntamente com os recursos que venham, para poder dar uma qualidade de vida e conforto a esses institucionalizados. Porque essa outra parte que você falou, do acolhimento, da parte social, da parte religiosa, eles sentem isso lá. Hoje a gente percebe que dentro do contexto nosso, com a equipe que nós trabalhamos, nós demonstramos assim um carinho efetivo grande. Ontem tivemos a oportunidade, né, de falar, de fazer um almoço dentro do programa de comemoração nossa. Esse almoço que nós fizemos foi para quê? Voltado para os nossos funcionários. Porque está dentro do planejamento que nós temos da atividade do centenário, onde a gente teria que... Começamos essa atividade com o café da manhã, você teve presente, você viu a apresentação, e lá depois nós tivemos já uns 2 programas e tivemos um projeto lá dentro feito pelo jovem Washington, que com a equipe que ele mobilizou fez um projeto muito bonito, impactando saúde. Tivemos agora, nos dias da mãe, amanhã vamos ter um almoço onde flexibilizamos para que a família possa, com um pouco de contribuição, compartilhar com suas mães lá, em um almoço privado, não um almoço coletivo, mas privado, separado. Então a instituição vai dar essa oportunidade. E tínhamos que contemplar também, por ser maio, o mês do trabalhador, com os nossos colaboradores, prestadores de serviço, que são pessoas assim que se sacrificam no trabalho que eles fazem e que se dedicam por isso. Pois, Davi, eu sou muito fã de tudo que você desenvolve. O Abrigo São Francisco é uma das instituições mais importantes dessa cidade, trabalha pelo desenvolvimento humano, tem uma atuação profícua, uma coisa séria. Eu sou filho de Itabuna, tenho 63 anos, eu nunca ouvi falar de um escândalo, de absolutamente nada envolvendo qualquer que seja o diretor do Abrigo São Francisco, o que dá credibilidade, o que faz com que nós tenhamos certeza absoluta que qualquer contribuição que seja feita em favor do abrigo é uma contribuição que vai ter começo, meio e fim, dentro de um contexto ético e de seriedade. Então a gente reitera aquilo que a gente sempre fala quando abordamos questões relacionadas ao abrigo do Dr. Balduino, ao Albergue Bezerra de Menezes, às instituições filantrópicas e sobretudo o Abrigo São Francisco. E eu quero até destacar aqui uma figura recentemente falecida e que tinha uma identificação enorme, um carinho especial pelo abrigo, que foi o Cocó do Lordão, né? O abrigo tinha no Cocó uma pessoa muito preocupada com o seu funcionamento. E é claro que, igual a ele, também existem outros que são pessoas abnegadas pela sustentabilidade da instituição. Mas eu quero agradecer, Davi, a sua presença conosco, mas estender esses agradecimentos a essa sua desenvoltura, a essa sua solicitude, essa coisa de você estar envolvido
num assunto que diretamente não lhe pertence. A gente sabe que você não precisa de um abrigo e provavelmente não vai precisar. Embora eu tenha uma teoria, eu até falava em relação ao meu pai, né? Eu dizia assim, olha, alguns familiares, vai chegar um momento que vai ser melhor meu pai estar num abrigo. Aí eu falei, não, a gente tem que cuidar do meu pai a gente está até projetando fazer o centenário dele. Infelizmente, meu velhinho faleceu aos 89 anos. Mas tinha hora que eu falava assim, será que não seria melhor ele estar no abrigo? Porque uma pessoa idosa com 90 anos, 80 anos, no abrigo, o que é que vai acontecer? Vai socializar com pessoas da mesma idade, vai estar ali com uma equipe multifuncional cuidando dele. E às vezes é melhor o idoso está no abrigo do que está no seu lar. Porque no lar os filhos estão trabalhando, as noras estão trabalhando, e aí ele acaba, coitadinho, ficando isolado. Quando a família não tem condições de pagar um cuidador, e um cuidador é caro, não é barato, né? Aí fica mais complicado ainda. Então, no caso do abrigo, ele acaba sendo assim uma instituição extraordinária. Acho até que melhor do que o lar. Embora nós tenhamos uma convicção de que não é pegar o velhinho e deixar lá no abrigo, não, sabe? É estar ali visitando, se possível, diariamente, para não perder vínculos familiares. Embora eu permaneça com essa teoria de que o abrigo é o lugar de fazer com que o idoso, sobretudo acima de 90 anos, 95 anos, tenha melhores condições de qualidade de vida. Você pensa como eu ou você é contra essa teoria da vida? Eu penso totalmente como você e diria aqui um testemunho pessoal. Eu tenho minha mãe com 90 anos, que é onde eu consegui acolher minha mãe, que já está há 4 anos depois que eu entrei no abrigo, instalada lá, é onde está dando a ela a condição de maior permanência de vida. Então a minha experiência que eu estou tendo com minha mãe na instituição é que me fortalece para mim poder estar dando esse testemunho aqui ao pessoal. A marca abrigo é uma marca assim, abrigo é um nome meio pesado, pejorativo, mas é a nossa marca. Mas lá não abriga ninguém, lá acolhe com amor, acolhe com princípios do amor cristão. Lá é uma instituição católica que nossa presidente, né, vai explicar isso porque ela tem 60 anos de prestação de serviço, onde a liberalidade é tão grande que nós falamos lá, não falamos da doutrina, embora seja uma instituição católica, mas falamos do amor de Cristo, porque o amor de Cristo ele está em todas as religiões, né? As denominações. Então isso que você está falando, eu dou testemunho com a minha experiência que eu estou vivendo. E eu lhe digo o seguinte, minha mãe morava num apartamento, eu, graças a Deus, tinha a possibilidade de manter, como mantém um cuidador 24 horas com ela, mas a socialização, o acolhimento no ambiente faz a diferença. Faz a diferença. E depois, até a logística da mobilidade na emergência. Sim. Porque a gente tem essa condição que facilita, se você estiver num prédio, numa casa, o idoso às vezes não tem. Era essa discussão que eu tinha com alguns irmãos meus, né? E eu falava assim, olha, eu talvez tenha tido com meu pai uma relação muito mais bonita, muito mais próxima, justamente nos 2 últimos anos de vida dele. Nós conversávamos quase que diariamente. E eu dizia para ele, meu velhinho, meu pai, vai aguentando aí que nós queremos comemorar o seu centenário. Eu conversava com ele, sabe? A idade às vezes deixa a pessoa um pouco inquieta, sabe? Enfim. E aí quando ele estava nessa situação eu chamava ele, meu pai, não se preocupe com isso, sabe? E eu sempre ali naquela conversa, uma conversa que eu não tinha antes, sabe? E aí eu discutia com alguns irmãos meus, né? Discutia no bom sentido, é claro. Pessoal, vai chegar um momento que é melhor para meu pai ficar no abrigo. Não é que nós não quiséssemos ele na casa da gente, não, que para mim era um prazer, uma satisfação enorme. Às vezes eu tinha que pagar uma consulta particular de cardiologista, e a gente sabe que não é barato, um medicamento caro, e eu fazia aquilo com a maior satisfação da vida, cara, sabe? Eu tinha um desprendimento em relação a isso, sabe? Eu não estou gastando com meu pai, eu estou devolvendo o que meu pai fez para mim e para meus irmãos. Eu tinha a maior satisfação de cuidar do meu pai. Às vezes era complicado, porque meu pai às vezes era arredio, compreendeu? Era teimoso. Uma certa feita, meu pai caiu porque eu botei meu computador do lado dele, sabe? Eu trabalhava do lado dele. A distância minha
né, do meu pai era coisa de uns 3 metros no máximo, sabe? Porque eu queria estar próximo dele, né? E aí teve um momento lá que ele pegou o pinico, sabe? Para levar pro sanitário, que ele não estava na suíte, que a suíte era... o sanitário que ele usava, da suíte era mais longe, entendeu? O quarto era muito grande. Então aí... Mas era eu que pegava o pinico, tá? Pela manhã. E ali, quando eu recebia o baque, ele caiu. Aí eu falei, meu pai, porque o senhor não me chamou, meu pai? Como sempre fez. Então, assim, era teimoso, entendeu? Mas por que era teimoso? Porque ele sempre foi muito ativo. Ele queria fazer as coisas sem poder fazer as coisas. Mas é típico da idade, né? E aí é por isso que eu tenho essa teoria de que no abrigo seria melhor, porque no abrigo ele teria um cuidado mais redobrado e nós estaríamos lá todo dia para conversar com ele, para dar benção a ele, sabe? Eu e meus irmãos, nós tínhamos satisfação de dar benção. E meu pai, a conversa minha e dos meus irmãos com meu pai era diária. Eu tenho 2 irmãos que moram em Brasília, eu tenho 2 irmãs que moram em Salvador, um irmão que mora em Porto Seguro, mas era raro o dia que meu pai não conversasse com os 6 irmãos, meus irmãos, com os 6 filhos, sabe? Era todo dia, porque nós fazíamos um revezamento. Ele ficava 6 meses com um ano com o outro, entendeu? E como os irmãos estavam dispersos no Brasil, né? Tinha gente em Brasília, em Salvador e tal. Aí ele morava em Eunápolis, morava em Porto Seguro, enfim. Ele ficava, porque era uma estratégia que a gente tinha para cuidar da memória dele, entendeu? Ele morreu deixando lá centenas de palavras cruzadas, entendeu? De caça-palavra, que eu comprava para dar para ele, para exercitar a mente. Né? Falei, meu pai, o corpo já não obedece, mas a mente tem que estar em exercício. E você, meu velhinho, estava lá, ó, constantemente fazendo. E aí eu chamava meus amigos, né, para visitar, porque cada visita para o idoso é uma situação revigorante, né? E aí chegaram lá os prefeitos, os deputados, os empresários, os amigos que eu tinha, né? Eu falava, vá lá visitar meu pai como se fosse seu pai. Vá lá, vá cuidar do meu pai, porque eu cuidaria do seu. Vá lá, porque uma visita de uma pessoa importante, meu pai ficava numa alegria, numa satisfação, quando chegava um deputado, um vereador, um prefeito, entendeu? E aí ele ficava numa felicidade. Eu sei que isto funciona bem, porque esse papo eu vou travar com Dona Lourdes na estante, para saber como é a cabeça do idoso dentro desse contexto. Mas por enquanto eu quero agradecer, Davi, a sua presença conosco aqui, esse bate-papo. Eu acabei entrando na minha vida particular, entrando nas coisas que me pertencem, porque fui estimulado pelo seu testemunho. Mas eu quero lhe agradecer, querido. Quero dizer da minha admiração, do meu orgulho de fazer parte da sua seleta lista de amigos. Então, eu tenho você como uma pessoa interessante, importante para a nossa sociedade. Parabenizo por todas as suas atividades. Eu sinto orgulho de me encontrar com você e sentir calor humano nessa nossa relação. Obrigado, querido, e obrigado por estar aqui conosco hoje. Ô Val, eu quero agradecer suas palavras, né, o seu sentimento, que eu sei que isso é sincero, né? Apenas vou pedir um minutinho só para mim poder fica à vontade. Registrar aqui uma gratidão, que nós estamos no ano de gratidão. Você falou aqui em Cocó, e depois daquele evento nós tivemos o privilégio de fazermos a missa de 30 dias de Cocó na instituição, em homenagem e gratidão para ele. E naquela oportunidade também nós fizemos gratidão a várias empresas e parceiros nossos que deram a mão e que estão junto conosco, nos ajudando nessa reforma, ajudando na reforma que tivemos da enfermaria, ajudando na área de lazer que foi construída por um outro grupo empresarial. Você está me entendendo, daqui de dentro, e nos ajudaram a fazer o que estão fazendo conosco. Eu não faço nada sozinho, eu sou um instrumento onde eu tenho uma equipe de trabalho, tenho uma confiança da nossa presidente no que a gente faz, e Deus permite a gente usar um pouco do conhecimento, da experiência nisso aí. Temos um grande sonho para a instituição, que é fazermos ao lado, quando eu liberar da prefeitura, uma área que ficou presa, que diz que é uma área de verde, uma área verde da prefeitura, dentro da nossa área, que a gente precisa desse terreno. Nós queremos construir lá um residencial. Seria um residencial ao lado da instituição, um residencial privado, com esse modelo que a região não tem, que Itabuna precisa, para aquelas pessoas que possam comprar um apartamento, uma área, e nós darmos a ela a experiência do nosso serviço, cuidando ali daqueles idosos que estejam ali dentro acolhidos.
É isso que eu deixo aqui, nossa mensagem, nosso desejo. Nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos esclarecendo aqui a nossa instituição para a nossa comunidade. Valeu, Deus lhe Davi. abençoe. Amém, querido. Obrigado, obrigado. Ó, nós vamos a um breve intervalo, mas depois a gente vai bater um papo com uma figura extraordinária, né? Uma criança de 90 anos, neste instantinho. É coisa rápida. É um Pelá e um Pecá.